Diz assim o texto bíblico: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra, lida ao nosso coração. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra, Senhor Deus, ao nosso coração verdades que precisamos ouvir, e ajuda-nos, Senhor Deus, porque os tempos são difíceis, os dias são maus, mas o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Em ti confiamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se tem um elemento muito importante na vida cristã é a fé. E é muito importante atentarmos para isso. Jesus nos deixou um solene aviso. Ele disse assim: porventura, quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé na terra? Nós sabemos que a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, também um dos versículos que guardo no coração, o escritor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é imprescindível que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas, irmãos, a fé precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cultivada no nosso coração. Muitos, a Bíblia fala sobre apostatar da fé. E o que é apostatar? É abandonar. Tem algumas coisas que precisam, irmãos, nos chamar a atenção. Por exemplo, se você perde o apetite, isso não é um bom sintoma, não é um bom sinal. Tem gente que come mais, tem gente que come menos, cada um tem a sua medida, não é? De natureza. Mas se você começa a perder o apetite, isso não é uma coisa boa. As pessoas que, às vezes, né, hoje se fala pouco nisso, mas ainda existem os anorexos. São pessoas que começam com uma dieta, essa dieta vai pegando forma e vai adoecendo, e daqui a pouco a pessoa está com aversão à comida. O meu amigo, colega de seminário, pastor Jean Delgado, ele até escreveu um livro sobre, pegando esse gancho, né, do anorexo, e ele falou sobre anorexia espiritual, que também é uma forma de apostatação, de abandono da fé. Quando se alimentar espiritualmente falando já não faz mais parte do cardápio da pessoa. Se você dorme
e começa a perder o sono, e de igual forma, tem gente que dorme menos, não é? Eu tinha um amigo que ele dormia o máximo 4 horas por noite, era o limite máximo dele. Escreveu uma porção de livro, porque não tinha sono, não é? Vou fazer o quê? Vou escrever. Eu não sei se tem alguém aqui que dorme tão pouco quanto o meu amigo, mas se você uma rotina normal, que dentro da normalidade de 6 a 8 horas de sono, mas daqui a pouco você está perdendo o sono, isso também não é um bom sintoma. E da mesma forma, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos sim perder a fé. E isso é um processo, irmãos, que é sorrateiro. É um processo que ele é assim, imperceptível às vezes. Algumas pessoas começam na vida cristã e vêm à escola bíblica dominical, participam do culto, vêm à noite no culto na igreja. Hoje, infelizmente, em muitos lugares, e muitos cristãos estão sendo adeptos de um culto de domingo. Irmãos, isso também é um caminho para apostatar. Porque, às vezes, irmãos, é assim, quanto menos, menos. Eu sou da época que a gente frequentava todos os cultos da igreja com alegria no coração, mas se a pessoa está acostumada com a rotina de ir a todos os cultos, mas daqui a pouco começa a negligenciar uma escola bíblica dominical, negligenciar um culto da noite, uma quinta-feira, irmãos, eu já vi esse processo acontecer na vida de muitas pessoas, e você já deve ter visto também. É um perigo e é um sinal de alerta que eu e você precisamos ter no coração, porque Jesus disse, olha, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra. Eu abri o texto aqui em Lucas 21, do verso 34 ao 36, Jesus está falando sobre o sermão profético, as últimas coisas, e aqui ele fala sobre vigilância. Olha, ele diz assim, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, você não estava preparado, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ele está falando da volta do Senhor Jesus. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Abraão é tido como o pai da fé. E se nós queremos viver uma vida de fé, é bom olharmos para Abraão, porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Ele foi aquele que acreditou, que obedeceu, que deu os passos necessários segundo a orientação de Deus. Fé não é baseada naquilo que eu vejo. Fé não é confiar no que eu vejo. Fé é confiar naquele que tudo vê. Não é acreditar no que eu vejo. Tem uma célebre ilustração, você já deve ter ouvido em algum momento, de um alpinista que saiu sozinho a escalar um monte, e quando ele estava quase chegando ao topo do monte,
ele já era noite, estava muito escuro, era uma noite muito escura, ele não enxergava quase nada, mas ele escorregou, quando ele caiu, ele ficou suspenso somente por uma corda. E ele, com uma fé dúbia, duvidosa, fez ali naquele desespero uma oração: Senhor, se o Senhor existe, me tira daqui. E ele ouviu, dentro do coração dele, uma voz dizendo assim: corta a corda. Mas ele pensou: se eu cortar a corda, eu vou cair, eu vou morrer. Ele ficou ali naquela corda, a noite gelada, sem proteção, ele morreu de hipotermia. No outro dia chegou uma equipe de resgate para buscá-lo, e ele estava a menos de 1 metro do chão. Fé é confiar naquilo que eu não vejo. Fé é acreditar na voz daquele que tudo conhece. Muitas vezes, irmãos, Deus pede a cada um de nós um passo de fé, quando a gente ainda não consegue enxergar o que está acontecendo, como o alpinista da ilustração. A fé começa exatamente onde a nossa confiança humana, ela não se segura. Porque fé não é aquilo que eu vejo. A Bíblia não diz: se veres, crerás na glória de Deus. Ela diz: se creres, verás a glória de Deus. Abraão, irmãos, tornou-se conhecido como o pai da fé, porque ele aprendeu a caminhar confiando em Deus, mesmo quando ele não entendia tudo, não sabia de tudo. Ele resolveu confiar na voz daquele que falou com ele. Então, queridos irmãos, o primeiro passo da fé é o passo da obediência. Eu preciso obedecer. Deus vai me dar tudo detalhado? Não. Ele vai me mostrar o mapa por completo? Não. Ele vai te dar uma palavra. A fé, a nossa fé, é baseada na palavra de Deus. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, sua parentela, ou seja, deixar a zona de conforto que era a vida de Abraão, e ele poderia ter negado isso, e tudo bem. Nem eu, nem você, nem ninguém saberia hoje quem era o Abraão. Seria mais um entre trilhões, quatrilhões que já viveram nesse mundo. Mas ele resolveu ouvir a voz de Deus, e por isso, passado, segundo alguns, 7.000 anos, não vou entrar nessa polêmica, mas nós estamos aqui falando sobre ele. Deus não mostrou todo o caminho, ele ia mostrando somente o próximo passo. Hebreus 11:8 afirma que Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Isso é fé, isso é confiança. Porque quem espera entender tudo antes de obedecer, nunca vai experimentar milagres de fé. Só vive experiência de fé quem tem fé para viver essas experiências. Um homem de fé, ele precisa também entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. Que as coisas não vão acontecer talvez em 1 semana, em 2 semanas, talvez não vá acontecer em 1 ano. Não, porque eu estou começando agora a vir na igreja e olha, semana que vem Deus já resolve o meu problema. Não é assim. Abraão saiu com uma promessa: eu vou fazer de você
uma grande nação. Quantos anos ele tinha? 75 anos. E o tempo passando, e para ele ser pai de uma grande nação, o que precisava? De um filho. Como é que eu vou ser o pai de uma grande nação sem um filho? E a promessa era para Abraão e para Sarai, que depois teve o nome mudado para Sara. Era Abrão e Sarai, e depois Abraão e Sara. Mas o tempo foi passando, e Abraão teve que passar pelo teste do tempo. Ele precisou aprender a esperar. O salmista diz isso no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A promessa, irmãos, estava já parecendo impossível. Abraão tinha 100 anos. Olha, a promessa era com 75, já não era pouca idade. E agora ele está chegando aos 100 e Sara chegou com 90. O costume das mulheres já havia cessado, diz a Bíblia. Mas Deus nunca esqueceu a sua promessa. A espera, irmãos, que Deus nos impõe, não é abandono. Às vezes é preparo. Deus está nos preparando, nos moldando. Sabe, é igual o filho da gente. Por que um pai que tem responsabilidade não vai dar para o seu filho uma moto quando ele faz 11, 12 anos? Primeiro que não pode. E segundo que o pai sabe que, via de regra, uma criança de 11, 12 anos não tem ainda condição de ter uma moto. Você não está dando um meio de transporte, você está dando um meio de perdição. E eu só estou citando isso como exemplo para dizer o seguinte: Deus vai nos preparando para que a gente não estrague aquilo que Ele quer nos abençoar. Porque eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para um bom emprego. Porque senão eu jogo a oportunidade fora. Eu tenho que estar preparado para um bom relacionamento. Porque senão eu acabo com ele. A vida, irmão, às vezes não é falta de oportunidade, não. A vida, às vezes, é falta de preparo. A gente não quer se preparar e quer receber. Quando chega, às vezes a gente não está preparado. E não estando preparado, ou você não recebe, ou recebe e coloca para fora. Então Deus está lá trabalhando. Deus fez assim com José, Deus fez assim com Abraão, Deus fez assim com Davi, Deus fez assim com Paulo, e Deus faz assim comigo, e Deus faz assim com você. Então, a espera não é abandono. A espera de Deus sempre vai ser um tempo de preparo, para que a gente esteja, quando chega lá, chegar com os pés no chão. Um homem de fé, irmãos, continua caminhando, mesmo diante das dificuldades. Abraão enfrentou muitas dificuldades. Ele teve que sair de lugares, porque tinha risco. Teve desavença entre ele e o seu sobrinho Ló. Ele foi vivendo, irmãos, percalços, mas ele nunca abandonou a Deus. Ele sempre levantava um altar de adoração aonde chegava. Enquanto muitos irmãos costumam levantar altares de reclamação, altares de murmuração, Abraão sempre levantava um altar de adoração a Deus. Um marinheiro, ele
não controla os ventos. Quando o vento vem, igual veio ontem, né, no Rio de Janeiro, e fez, né, uma catástrofe. Mas quando é no mar, irmãos, o marinheiro experiente, ele sabe que ele não pode controlar o vento. Então, sabe o que ele faz? Ele ajusta as velas. É o que eu posso fazer. Então, irmãos, nas nossas dificuldades também, a gente não controla os ventos contrários que vêm. O que a gente pode fazer? Pedir a Deus sabedoria para recalcular a rota. Nós não controlamos circunstâncias adversas da vida, mas nós podemos ajustar o nosso coração para continuar seguindo a Deus sem perder a fé. Eu era criança, eu ia na segunda igreja e tinha um cantor da antiga, a maioria não conhece, Edgar Martins. Ele tinha uma voz encorpada e tinha uma canção que ele cantava sobre fé. Quem tem fé vence os males do mundo. Quem tem fé faz tesouros nos céus. Quem tem fé tem coração fecundo e a certeza de morar com Deus. E eu nunca me esqueci. Porque fé, irmãos, não elimina a tempestade, mas a fé, ela nos ensina a atravessar. É o que diz a canção: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E a gente vai romper em fé. O homem de fé, irmãos, ele entrega ao Senhor aquilo que ele tem de mais precioso. E isso é uma lição, irmãos, extraordinária da vida de Abraão e dificílima para qualquer um de nós. Porque o maior teste de fé de Abraão não foi deixar a sua terra, não foi deixar a sua parentela. O maior teste de fé de Abraão foi subir com seu filho Isaque no Monte Moriá para sacrificá-lo ao Senhor. Lá no capítulo de número 22 de Gênesis, Abraão está dentro de uma tenda e Deus diz a ele: olha, Abraão, eu quero que você entregue a mim o seu filho. Olha que loucura. Ele teve uma promessa com 75 anos, que seria pai de uma grande nação. Deus demora 25 anos para dar para ele o filho da promessa. E agora os estudiosos pensam que Isaque deveria ter entre 11 e 13 anos. E Deus diz: vai lá e sacrifica a promessa. Quem entende isso? Eu já disse isso aqui. Para mim, eu ia achar que era o diabo que estava falando. Mas Abraão conhecia, ele aprendeu a reconhecer a voz de Deus. E ele subiu ao Monte Moriá com seu filho. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão cria que dos mortos Deus podia ressuscitar o seu filho. E se o anjo do Senhor não segura o cutelo, aquele machadinho, ele ia sacrificar Isaque. Deus nunca quis matar Isaque. Deus queria ver na vida de Abraão quem ocupava o primeiro lugar. E Abraão mostrou para Deus: Senhor, eu amo muito meu filho, mas eu amo mais o Senhor. Isso é um homem de fé. E aí, quando Abraão entrega o que tem de mais precioso ao Senhor,
Deus devolve aquilo que é mais precioso a Abraão e muito mais. Porque nós nunca perdemos, nós nunca vamos perder aquilo que colocamos nas mãos de Deus. Eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender isso. A gente nunca perde aquilo que coloca na mão de Deus. Pelo contrário, a gente continua tendo com a bênção dele. E em último lugar, o homem de fé, ele vai deixar um legado que vai alcançar gerações. Mesmo depois da morte de Abraão, Deus continuou e continua a abençoar toda geração. Toda geração. Porque um homem resolveu crer, confiar, viver por fé. Deus abençoou não somente a vida dele, mas toda a geração. Porque, irmãos, a fé verdadeira nunca termina naquele que a tem. Ela sempre vai além. Ela gera frutos. Ela contamina para o bem. É o legado. E eu já falei sobre isso, irmãos, que herança é o que a gente deixa para alguém. Mas legado é muito mais, é aquilo que a gente deixa em alguém. Abraão vai, mas a fé ficou plantada. E até os dias de hoje, e até que o Senhor volte, nós vamos continuar falando sobre a fé de Abraão. A nossa caminhada, irmãos, pode ser uma fonte, pode ser motivo de legado para que outros encontrem a Cristo. Porque quem anda pela fé escreve uma história que continuará sendo lida pelas próximas gerações. O que fazer? Confiar. Tinha uma ponte muito estreita, em um dia também muito escuro, e o pai tinha que atravessar aquela pinguela ali com o seu filho, e aí o pai vai atravessando e o filho dizendo: pai, eu não estou enxergando nada. E o pai disse: filho, confia, eu estou segurando nas suas mãos. E eles foram, e o filho: pai, não enxerga, ele confia. E quando eles chegaram do outro lado, o pai vira para o filho e diz: filho, você conseguiu atravessar por um motivo, porque você confiou em mim, e não porque você enxergou o caminho. Irmãos, a vida cristã também é assim. Não é o que a gente enxerga, é a quem a gente deu a mão. Ele sabe o caminho, ele conhece o futuro, ele vai nos guiar, ele vai guiar a nossa vida. E se ele guiar a nossa vida, nós vamos rumo à direção certa. O salmista, ele vai dizer isso. E eu gosto deste salmo, Salmo 48, 14, vai dizer assim: olha, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Não deixe que tua fé esmoreça.
não deixe que sua fé enfraqueça. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. Se perder o apetite te preocupa e deve preocupar. Se você perde o sono, isso te preocupa e também deve preocupar. Muito mais preocupação a minha e a tua vida devemos ter se nós começarmos a perder a fé. Então, o convite é que eu e você busquemos ao Senhor para que Ele nos ajude e para que a nossa fé seja fortalecida, revigorada para a glória do nome dEle. Senhor, clamor do nosso coração nessa noite é o clamor dos discípulos quando estavam reunidos com o Senhor. Eles ouvindo o Senhor falar, ouvindo dos milagres e vendo os milagres que o Senhor fez, eles pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Pai, o nosso pedido nessa noite é esse: acrescenta-nos a fé. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda duvida da mão do Senhor, do agir do Senhor, do operar do Senhor, Pai, que seja noite, Senhor Deus, de entrega, que saia daqui, Senhor Deus, querendo buscar ao Senhor e pedindo ao Senhor que renove, que aumente, que acrescente a sua vida a fé e a confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.